Uma jovem é demitida sem explicação e deixa cair uma foto que vai mudar tudo. Seu chefe, atormentado pelo passado, pensa reconhecer nela o rosto do filho desaparecido. Mas quando a verdade vem à tona, eles descobrem que é o destino ainda dá uma guinada inesperada. O silêncio na sala de reuniões era denso, quase insuportável. Arthur Silveira permaneceu sentado à cabeceira da mesa de mogno, com as mãos cruzadas à frente, enquanto a última pessoa saía pela porta, exceto Clara Martins. Ela ainda estava de pé, olhando para ele, como se ainda não tivesse processado o que acabara de ouvir. "Sinto muito, Clara", disse Arthur, com a voz profunda e comedida. "Isto não é pessoal. A empresa precisa tomar decisões difíceis." Clara respirou fundo, mas não respondeu. Seu orgulho o impediu de demonstrar fraqueza, embora a dor apertasse seu peito. Mais alguns minutos e aquele escritório não seria mais seu lugar seguro, sua única fonte de renda. Sua irmã mais nova dependia dela. "Eu entendo", ele finalmente respondeu, com um tom contido que achou difícil manter firme. "Obrigado pela oportunidade." Arthur assentiu, embora evitasse olhá-la nos olhos. Algo em sua postura, em como ela segurava a bolsa com força, o deixou mais desconfortável do que ele admitiria. Clara virou-se para a porta e saiu com passos apressados, deixando atrás de si o eco da sua despedida. A sala ficou em silêncio novamente. Arthur olhou para o relógio e suspirou, sentindo um peso estranho no peito. Ele tomou a decisão certa. Certo? Enquanto Clara caminhava pelo corredor, os outros funcionários olharam para ela. Alguns com pena, outros com uma desconfortável sensação de alívio por não estar no lugar dela. Na pressa, ela não percebeu que sua pequena bolsa escorregou da bolsa, deixando-a caída no chão, logo na entrada do prédio. "Clara!" exclamou Marcela, assistente de Arthur, ao vê-la sair. "Você deixou cair isso!" Mas Clara já havia desaparecido atrás das portas giratórias. Arthur, que acabara de sair do escritório, abaixou-se automaticamente para pegar sua pasta. Estava gasto, de couro preto, e quando ele o pegou, uma foto deslizou parcialmente para fora de um dos compartimentos. A imagem o fez congelar no local. Com os dedos trêmulos, Arthur retirou a foto completamente. Era uma imagem um tanto desbotada, mas a figura nela não deixava margem para dúvidas. O menino sorridente, com cabelos castanhos desgrenhados e olhos grandes e vivos, era idêntico à última fotografia que Arthur tinha de Lucas, seu filho desaparecido. O mundo parecia girar mais devagar. Arthur encostou-se na parede, sentindo o ar sair de seus pulmões. A dor familiar, que durante anos esteve enterrada sob montanhas de trabalho e decisões calculadas, ressurgiu como uma maré implacável. "Senhor Silveira?" Marcela perguntou, aproximando-se preocupada. "Tudo bem?" Traduzido do espanhol para o português. www.onlinedoctranslator.com. Arthur não respondeu imediatamente. Seu olhar ainda estava fixo na foto, tentando encontrar uma explicação lógica para o que via. Talvez tenha sido uma coincidência, uma ilusão de ótica causada pela sua mente cansada. Mas no fundo ele sentiu. Não foi coincidência. "De quem é essa carteira?" Ele finalmente perguntou, com a voz rouca. "É da Clara, senhor. Ele acabou de sair." Arthur assentiu lentamente, como se precisasse processar a informação passo a passo. Sem mais palavras, ele guardou a foto de volta na carteira e se dirigiu para a porta principal. O barulho da cidade o cercou imediatamente, mas não havia sinal de Clara. Parado na calçada, Arthur olhou para os dois lados, como se esperasse vê-la no meio da multidão. Ela apertou a bolsa contra o peito e sentiu uma decisão se formando lentamente em sua mente. Eu precisava de respostas, e embora não soubesse por quê, sentiu que Clara era a chave para algo que procurava há anos. Ao redor deles, o dia continuava seu curso habitual. Carros buzinando, transeuntes ocupados, vozes passando umas pelas outras sem se ouvirem. Mas para Arthur, o tempo havia parado. Uma foto abriu uma porta que ele pensava estar fechada para sempre. "Lucas?" ele murmurou baixinho, antes de entrar novamente no prédio. Arthur permaneceu sentado em seu escritório, com a pasta de Clara sobre a mesa. A foto, agora completamente fora do compartimento, estava diante dele como uma acusação silenciosa.
Seus olhos não deixaram o rosto do menino. Lucas. Sua mente repetia isso inúmeras vezes, como um eco implacável. Fechou os olhos e, sem poder evitar, as imagens daquele dia fatídico invadiram novamente sua mente. O parque estava cheio de risadas e gritos infantis. Lucas estava correndo em direção ao balanço, sua voz soando alegremente. Pai, olha o quão rápido eu posso ir. Mas Arthur, sentado em um banco próximo, mal tirou os olhos do telefone. Eu estava verificando e-mails importantes. Só 1 minuto. 1 minuto foi suficiente para perdê-lo de vista. Ele abriu os olhos de repente, respirando pesadamente. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a pele queimando e os músculos tensos. Por que agora? Por que aquela foto apareceu em um momento como este? Uma batida suave na porta o tirou de seu devaneio. Senhor Silveira? Era Marcela, sua assistente, olhando com atenção. Você precisa de alguma coisa? Arthur endireitou as costas, escondendo rapidamente a foto dentro da carteira. Eu não estava pronto para falar sobre isso. Sim, Marcela, respondeu ele com voz firme, embora um tanto distante. Preciso que você me ajude com uma coisa. Quero que você investigue Clara Martins. Marcela franziu a testa, surpresa. Para Clara, senhor. Por quê? Só preciso de informações básicas, acrescentou Arthur, olhando pela janela. Nada ilegal, apenas sua história, seu passado. Onde ele nasceu, onde cresceu. Tudo mal que você puder encontrar. Marcela assentiu lentamente, embora a dúvida ainda refletisse em seu rosto. Arthur confiava nela. Ela foi mais do que uma assistente durante anos. No entanto, até ela parecia sentir que algo estranho estava acontecendo. Claro, senhor. Eu farei isso imediatamente. Arthur a observou sair e levantou-se da cadeira, caminhando em direção à janela com passos pesados. O horizonte cinzento da cidade estendia-se à sua frente, repleto de edifícios que se perdiam na neblina. Parecia quase irônico que, no meio de uma vida calculada e ordenada, algo tão inesperado pudesse abalá-lo novamente. Ele cerrou os punhos. A culpa o consumiu. Ele passou anos enterrado no trabalho, fugindo de seu próprio reflexo. O sucesso profissional permitiu-lhe silenciar as vozes da consciência, mas nunca as silenciou completamente. O desaparecimento de Lucas continuou sendo sua ferida aberta, que agora sangrava novamente com apenas uma fotografia. E se... Ele murmurou, mas não se atreveu a terminar a frase. Ele não podia permitir que a esperança, aquela que já o destruiu uma vez, voltasse para atormentá-lo novamente. Por enquanto, a única coisa que restava era encontrar respostas. Embora não soubesse o que esperava descobrir, algo dentro dele lhe dizia que Clara era uma peça desse quebra-cabeça que havia ficado incompleto anos atrás. Sem olhar para trás, Arthur pegou a carteira e trancou-a na gaveta. Lá fora, as nuvens começavam a escurecer o céu, como se o dia também sentisse o peso dos fantasmas que haviam despertado. Marcela entrou no escritório de Arthur com uma pasta debaixo do braço, a expressão refletindo um misto de dúvida e cautela. Arthur, que estava revisando documentos sem muita atenção, ergueu os olhos assim que ela fechou a porta. Você encontrou alguma coisa? Perguntou ele, quase sem fôlego. Sim, senhor, respondeu Marcela, colocando a pasta na frente dele. Não foi fácil, mas consegui descobrir alguns detalhes sobre Clara Martins. Arthur abriu a pasta com as mãos trêmulas. A primeira coisa que viu foi uma fotografia antiga do orfanato, onde Clara passou os primeiros anos de vida. A imagem do prédio frio e cinzento o fez estremecer. Clara foi abandonada em um orfanato quando era bebê, explicou Marcela. Não há registros de sua família biológica. Ela foi adotada aos 3 anos por um casal de classe média, mas ambos morreram em um acidente de carro há alguns anos. Desde então, ele está aos cuidados da irmã mais nova, Beatriz. Arthur recostou-se na cadeira, sentindo uma pressão no peito que não conseguia explicar. Foi uma coincidência? Ou o universo estava tentando lhe dizer alguma coisa? O que mais? Ele insistiu, sua voz quase um sussurro. Foi tudo o que consegui encontrar até agora. Não há informações sobre quem a deixou no orfanato ou por quê, mas... Marcela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. As datas coincidem com o período do desaparecimento de Lucas.
Arthur ficou parado, olhando para a pasta aberta à sua frente. Os números, as datas, as fotografias. Tudo parecia se encaixar, mas ainda faltavam peças. Ele não podia se permitir manter a esperança apenas para vê-la desmoronar novamente. "Obrigado, Marcela", ele finalmente disse com voz profunda. "Continue pesquisando. Preciso de mais informações." Enquanto isso, Clara caminhava por uma avenida movimentada, com um currículo na mão e a mente dispersa. Ele procurava trabalho há horas sem sucesso. Suas pernas já estavam pesadas e seu estômago roncava de fome. Mas o que mais o preocupava era Beatriz, sua irmã mais nova. "Eu vou descobrir", ela murmurou para si mesma, como se tentasse se convencer. "Eu sempre faço isso." Naquele momento, ela sentiu o olhar de alguém sobre ela. Virando-se, viu um homem alto, de casaco escuro, que rapidamente se misturou à multidão. Ela franziu a testa, desconfortável. Ultimamente, ela sentia como se alguém a estivesse observando. Mas seria apenas paranoia? Mais tarde naquela noite, sentada na pequena sala do apartamento que partilhava com Beatriz, Clara olhou para o prato quase vazio que tentavam partilhar. "Como foi o trabalho, Clara?" Beatriz perguntou com a voz suave de quem ainda tem esperança. Clara forçou um sorriso e bagunçou o cabelo da irmã. "Bom, amanhã será melhor", mentiu, escondendo o nó que se formou em sua garganta. Enquanto Beatriz dormia, Clara olhava para o teto. Ela estava pensando em Arthur, na maneira estranha como ele olhou para ela no dia em que ela foi demitida. Algo nele não combinava. Por que ele estava tão interessado nela? Do outro lado da cidade, Arthur também passava uma noite sem dormir. A fotografia de Lucas em suas mãos parecia olhá-lo com reprovação. Algo dentro dele lhe dizia que aquela jovem, Clara Martins, era a chave para entender o que realmente havia acontecido há tantos anos. Pela primeira vez em anos, Arthur sentiu que uma verdade estava ao seu alcance. E ele não iria parar até encontrá-la. Arthur observou Marcela depositar uma nova história em sua mesa. Os olhos atentos do assistente revelaram claramente que havia algo importante ali. "Encontrei mais informações, senhor", disse ela com seriedade. "Há detalhes que ligam Clara ao período em que Lucas desapareceu." Arthur colou os documentos com pressão ou com o coração acelerado. Assim que ele faz isso, suas mãos tremem ligeiramente. O orfanato onde Clara foi abandonada ficava a poucos quilômetros do parque onde Lucas desapareceria. No final do ano local coincidia exatamente com a semana em que Arthur perderia ou arquivaria. "É muita coincidência", ele sussurrou, tentando se convencer do contrário. Marcela não respondeu, respeitando o silêncio que se instalou na mesa. A um pouco da rua, 2 carros e a cidade ativa pareciam vazias. Arthur fez massa e passou pela minha cara, sentindo o peso de anos de culpa voltando como um golpe certeiro. "É Clara?", ele perguntou finalmente. "Ou o que ela está fazendo agora?" "Consegui verificar discretamente", explicou Marcela. "Você está tentando desesperadamente, senhor. Ele tem responsabilidades como novas." Arthur assentiu ou ouviu que ele perdeu Jenny em algum lugar. Uma decisão é formada em sua mente. Ele precisa se aproximar dela, ajudá-la de alguma forma. Mas eu não poderia fazer isso diretamente, ou levantaria as sobrancelhas. "Marcela, transfira um valor para alguém que não seja meu associado", ele ordenou. "Um valor suficiente para ajudá-lo a estabilizar temporariamente." Marcela franziu o senho, hesitante. "Arthur, não quero interferir, mas, tem certeza? Ele não vai entender onde viu aquele dinheiro." "Eu sei", ele respondeu sério. "Mas Clara precisa de ajuda agora, e eu preciso saber mais sobre ela. Isso é o que você pode fazer agora." Assim que isso é feito, Clara olha para o envelope anônimo que acabara de encontrar na sua porta, com sobras, retalhos ou papel para descobrir o que tinha dentro. Seus olhos arregalaram ao ver uma generosa quantia de dinheiro acompanhada de uma simples conta. "Use isso para reiniciar." "Ou o que é isso?", Beatriz perguntou, aproximando-se, curiosa. "Nada", Clara respondeu rapidamente, escondendo o envelope. "Deve ser algum engano." Ela tentou ignorar a sensação de que estava sendo manipulada. Alguém estava ajudando, mas por quê? A resposta parecia muito incerta quanto ao seu futuro. No dia seguinte, Clara estava sentada numa cafeteria, os dedos tamborilando nervosamente na mesa. Arthur se aproximou, com passos firmes, parando na sua frente.
Clara, disse ele em voz baixa e mais firme. Podemos falar? Clara o encarou surpresa. Você está aqui para se desculpar, não é necessário. Arthur sorriu levemente, tentando acalmar a resistência dela. Não sobre isso, eu quero ajudar. Realmente. Por quê? Clara interrompeu, cruzando os braços. Seu tom era defensivo, mas havia algo mais ali. Uma mistura de confusão e vulnerabilidade. Por que você se preocupa comigo agora, depois de me demitir? Arthur hesitou. Ele não podia revelar o que sabia ou o que ainda suspeitava. Digamos que eu sinta que devo algo a ele, ele finalmente respondeu. Posso ajudá-la a encontrar um novo emprego. Achei isso como um recomeço. Claramente ou observado por muito tempo, enquanto se tentava decifrá-lo. Apesar de tudo, ele sinceramente não se esqueceu de Arthur. Com um suspiro, ela assentiu, ainda relutante. Está tudo bem, disse ela cautelosamente. Mas se descobrirem que ele fez alguma coisa depois disso, você vai se arrepender, Arthur. Arthur deu um leve sorriso, mas não funcionou. Ele sabia que ela estava certa. Clara ainda não sabia, mas as suas vidas estavam mais interligadas do que ela alguma vez poderia imaginar. Arthur estacionou o carro em frente a um prédio velho e desgastado de tijolos. O orfanato, agora abandonado, parecia congelado no tempo. As janelas quebradas e a placa em ruínas refletiam o abandono que marcou sua história. Ao sair do veículo, sentiu o vento frio da manhã envolvê-lo. Ele respirou fundo, tentando acalmar sua ansiedade. Fazia anos que não pisava naquele lugar, mas hoje não pude evitar. Eu precisava de respostas. A freira que o recebeu era uma senhora idosa, de rosto enrugado e olhar sereno, embora desconfiado. Já faz muito tempo que ninguém pergunta sobre esse lugar, senhor. Ela disse em um tom amigável, mas distante. Arthur Silveira, respondeu ele, estendendo a mão. Procuro informações sobre uma garota que foi deixada aqui há mais de 20 anos. A freira ergueu uma sobrancelha, sem mudar a expressão. Lamento informar que os registros antigos estão incompletos, alertou. Muitos foram perdidos ou destruídos ao longo do tempo. Mas, por favor, siga-me. Arthur a seguiu por um corredor escuro e silencioso. O eco de seus passos parecia amplificado naquela atmosfera pesada. Entrando em uma sala com arquivos velhos e empoeirados, a freira começou a vasculhar papéis, enquanto Arthur permanecia tenso. Clara Martins, ele finalmente murmurou. Ela foi abandonada aqui quando era bebê. A mulher parou ao ouvir o nome. Ele puxou um arquivo amarelado e entregou a ela. Isso é tudo que temos. Clara foi encontrada na entrada do orfanato numa manhã fria. Ele estava vestindo apenas um cobertor azul e um bilhete que dizia: Cuide dela, eu não pude protegê-la. Arthur examinou o arquivo com as mãos trêmulas. As datas coincidiram. Clara foi deixada lá na mesma semana em que Lucas desapareceu. Ele fechou os olhos, sentindo o peito apertar. Seria possível que alguém tivesse levado Lucas e o abandonado aqui com outro nome? A ideia parecia absurda, mas não pude descartar. Não havia mais nada com ela, insistiu Arthur, sem tirar os olhos do papel. Não, respondeu a freira. Isso é tudo. Ela foi adotada pouco depois. Ninguém reivindicou sua origem. Enquanto isso, Clara, alheia às ações de Arthur, caminhava por uma rua comercial em busca de ofertas de emprego. A sensação de estar sendo observada voltou para assombrá-la, uma cócega persistente na nuca. Arthur não está me contando tudo, pensou frustrado. Desde sua oferta inesperada de ajuda, algo não parecia certo no comportamento de seu ex-chefe. Naquela noite, em seu modesto apartamento, Clara examinou novamente o dinheiro no envelope. O gesto generoso, embora necessário, começava a parecer uma armadilha. Por que você está fazendo isso, Arthur? Ela sussurrou para si mesma, olhando pela janela para as luzes distantes da cidade. Do outro lado, em sua casa silenciosa, Arthur estava sentado em seu escritório, segurando a fotografia de Lucas. A culpa ainda estava lá, mas agora havia também uma centelha de outra coisa. A possibilidade de redenção. Vou descobrir a verdade, ele prometeu calmamente. Clara entrou no refeitório com passos cautelosos. Seus olhos percorreram a sala até parar em Arthur, sentado em uma mesa nos fundos, olhando para uma xícara de café. Havia algo diferente nele, uma tensão que parecia consumi-lo.
Ele respirou fundo antes de se aproximar. Aqui estou, disse ela com firmeza, mas com um toque de desconfiança. Arthur olhou para cima lentamente. Seus olhos cansados e expressão abatida revelavam um peso que ele não conseguia mais esconder. Ele a convidou a se sentar com um aceno de mão. Clara, ainda de pé, olhou para ele. Você vai me contar o que está acontecendo? Ela perguntou sem rodeios. Arthur respirou fundo, como se estivesse prestes a pular no vazio. Entre os dedos segurava uma fotografia gasta que vinha evitando mostrar. Ele deslizou-o lentamente pela mesa em direção a Clara. Preciso que você veja isso. Clara franziu a testa, tirando a foto com as mãos trêmulas. Seu olhar congelou ao reconhecer o menino sorridente na imagem. O que isto significa? Ela sussurrou confusa. Esse garoto é Lucas, Arthur disse com voz rouca. Meu filho, ele desapareceu há mais de 20 anos. Esta foto é a última que tenho dele. Clara olhou para ele, atordoada. Sua mente tentava processar o que ouvia, mas cada palavra que Arthur dizia parecia mais absurda que a anterior. E o que isso tem a ver comigo? Arthur inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. A foto que encontrei na sua carteira é idêntica. O rosto, o sorriso, todos. Preciso entender como você chegou até ela. Quem você realmente é? Você está insinuando que sou sua filha? Clara perguntou, levantando a voz em descrença. Isso é loucura. Me escute, por favor, insistiu Arthur, tentando manter a calma. As datas coincidem. Você foi abandonado em um orfanato na mesma semana em que Lucas desapareceu. Não acredito em coincidências, Clara. Clara levantou-se abruptamente, fazendo a cadeira ranger no chão. Você está me ouvindo? Você não pode vir brincar assim com a minha vida só porque tem problemas não resolvidos. Não estou brincando, Clara, respondeu ele, olhando diretamente nos olhos dela. Eu só quero saber a verdade. A raiva e a confusão de Clara misturaram-se dentro dela como uma tempestade. Ela queria gritar, ir embora, mas algo na expressão de Arthur, em sua voz quebrada, a forçou a ficar. O que você quer que eu faça? Ele finalmente perguntou friamente. Um teste de DNA. Arthur respondeu sem hesitação. Se eu estiver errado, vou deixar você em paz. Clara olhou para ele por um longo tempo, tentando encontrar algum sinal de engano em seu rosto, mas só viu desespero. Está tudo bem, ela disse finalmente resignada. Vou fazer esse teste, mas quero deixar uma coisa bem clara. Você não me deve nada e não quero que pense que pode interferir na minha vida como se isso lhe desse algum direito. Eu não vou, Arthur respondeu suavemente. Eu só quero respostas. Clara pegou sua bolsa e saiu do refeitório sem olhar para trás, deixando Arthur sozinho com seus pensamentos. Ele fechou os olhos e apoiou a cabeça nas mãos. Agora só faltava esperar. A verdade, pensou ele, poderia ser sua única redenção, ou seu pior castigo. Arthur esperou em seu escritório, olhando para o telefone. A tela permaneceu em silêncio, mas cada segundo que passava parecia um golpe no peito. As horas se transformaram em dias desde que Clara concordou em fazer o teste de DNA. Agora, a espera era insuportável. Finalmente, o telefone vibrou. Arthur pegou com as mãos trêmulas, lendo o recado de Marcela. Os resultados chegaram. Está no envelope lacrado que deixei na sua mesa. Ele se virou lentamente, como se o envelope pudesse queimá-lo. Lá estava ele, fechado, intacto, esperando no canto da escrivaninha. A sala inteira pareceu encolher, enquanto ele se aproximava. Finalmente ele o pegou e rasgou o papel com um movimento determinado, embora seu coração estivesse acelerado. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente até pararem na frase-chave. Não existe qualquer relação biológica entre o senhor Arthur Silveira e a senhora Clara Martins. O papel tremia em suas mãos. Arthur caiu na cadeira. O silêncio da sala tornou-se insuportável. Eu não sabia o que sentir. Durante dias, a possibilidade de Clara ser sua filha despertou nele uma esperança que ele não ousava admitir. Agora, aquela chama se extinguiu repentinamente, deixando-o com um vazio ainda maior. Senhor Silveira? A voz de Marcela o tirou do transe. Arthur olhou para cima. Seu assistente olhou para ele preocupado da porta. Não é ela, disse ele, sua voz quase inaudível.
Marcela assentiu, sem saber o que dizer. Depois de tantos anos, ele sabia o que aquela busca significava para Arthur. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Clara estava sentada à mesinha de seu apartamento. Recebi os resultados por e-mail naquela manhã. Não era verdade, murmurou ele, com um misto de alívio e tristeza. Embora ela não admitisse, a ideia de ter alguma ligação com Arthur mexeu com algo dentro dela. Algo que ela manteve bem guardado durante anos. O desejo de pertencer, de saber de onde realmente veio. Clara, você está bem? Beatriz perguntou, espiando pela porta. Clara forçou-se a sorrir. Sim, está tudo bem, ele respondeu suavemente. Foi apenas uma confusão, porém a sensação de que algo havia quebrado dentro dela ainda estava lá, como um eco persistente. Mesmo não sendo família, ele não pôde deixar de se perguntar por que Arthur insistiu tanto. Arthur, por sua vez, permaneceu em seu escritório até o sol começar a se pôr. Ele olhou pela janela para a cidade, sentindo uma nova cicatriz sendo acrescentada à sua coleção. A busca por Lucas continuaria, mas algo em Clara o marcara profundamente. A verdade, embora dolorosa, foi necessária. Arthur estava parado na porta, com as mãos nos bolsos, olhando para o modesto prédio onde Clara morava. Ele levou dias para decidir visitá-la. O envelope com os resultados ainda foi mantido em segredo. Mesa, agora apenas uma sombra vazia que eu sentia. No entanto, algo dentro dele o empurrou para continuar. Quando finalmente bateu na porta, ouviu passos cautelosos do outro lado. Clara abriu com uma expressão surpresa e cautelosa. Arthur, ela perguntou franzindo a testa. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, ele respondeu calmamente. Posso entrar? Clara hesitou por um momento antes de abrir espaço para ele. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Num canto, Beatriz fazia o dever de casa em silêncio. Ao ver Arthur, a jovem lançou-lhe um olhar curioso antes de retornar ao seu caderno. Seja breve, disse Clara cruzando os braços. Não quero mais surpresas. Arthur assentiu, compreendendo sua relutância. Clara, eu sei que os resultados não mudaram nada, começou ele com voz lenta. Mas isso não significa que ele queira desaparecer da sua vida. Clara olhou para ele, desconfiada. Por quê? Por que você continua insistindo em me ajudar? Arthur respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Porque eu posso fazer isso. E porque eu quero fazer isso. Ele fez uma pausa, procurando seu olhar. Durante anos acreditei que o sucesso no meu trabalho apagaria meus erros, mas estava errado. Ver você lutar para cuidar de sua irmã me lembrou o que realmente importa. Clara olhou para baixo. As palavras de Arthur, embora inesperadas, carregavam um peso difícil de ignorar. E o que você propõe? Ele finalmente perguntou. Arthur tirou um envelope do casaco e colocou-o sobre a mesa. Quero lhe oferecer uma nova oportunidade de trabalho. Não na mesma empresa, mas em uma posição onde você possa crescer e demonstrar seu talento. Não é caridade, Clara. É o que ele merece. Clara permaneceu em silêncio. A ideia de aceitar algo de Arthur ainda a deixava desconfortável, mas havia sinceridade em sua voz. Ele olhou de soslaio para Beatriz, que ainda estava concentrada em sua tarefa, alheia à conversa. Não quero ficar devendo nada a ele, disse Clara finalmente, em tom firme. Se eu aceitar, será porque conquistei com meu esforço. E assim será, Arthur respondeu com um leve sorriso. Estou apenas lhe dando o ponto de partida. O resto dependerá de você. Clara pegou o envelope com as mãos trêmulas. Parte dela ainda estava desconfiada, mas a outra parte, aquela que lutava sozinha há anos, sentiu-se aliviada. Obrigado, ele finalmente murmurou. Mas não pense que isso muda alguma coisa entre nós. Arthur assentiu, entendendo suas palavras. Eu não espero isso, ele respondeu honestamente. Tudo o que quero é que ele tenha a oportunidade que merece. Ao sair do apartamento, Arthur sentiu pela primeira vez em muito tempo que havia tomado a decisão certa. Ele não poderia apagar o passado, mas ainda poderia fazer a diferença no presente. Clara olhou para o envelope por vários minutos depois que Arthur saiu. A vida lhe ensinou a não confiar em ninguém, mas algo nela, talvez o cansaço ou a esperança, a levou a aceitar esta nova oportunidade. Quem foi, Clara?
Beatriz finalmente perguntou, quebrando o silêncio. Alguém que queira nos ajudar, respondeu Clara, com uma voz mais suave do que ela esperava. Talvez desta vez seja verdade. Ao cair da noite sobre a cidade, Clara sentiu uma pequena porta se abrir em sua vida. Talvez ela não estivesse tão sozinha quanto pensava, afinal. Clara ajeitou a gola da blusa, olhando seu reflexo no espelho do pequeno banheiro do apartamento. Ela estava em seu novo emprego há uma semana, e embora ainda sentisse dúvidas, uma centelha de esperança começava a crescer dentro dela. Ele olhou em seus olhos e murmurou: "Você pode lidar com isso." Ao seu redor, a vida começou a tomar forma novamente. As contas foram pagas e Beatriz voltou a sorrir, embora ainda perguntasse, de vez em quando, sobre o homem do casaco escuro. Clara geralmente respondia com um leve sorriso, evitando entrar em detalhes. Por outro lado, Arthur olhava para sua mesa com uma sensação estranha. Tranquilidade. Ele não via Clara pessoalmente desde que a ajudou, mas Marcela o manteve informado através de pequenos comentários. Ele se adapta rapidamente, ela disse com um sorriso dias atrás. Parece que ele realmente precisava dessa oportunidade. Arthur, sentado em seu escritório, refletiu sobre essas palavras. Durante anos, ela acreditou que o trabalho poderia preencher os vazios que Lucas deixou em sua vida. Porém, ao observar Clara se recompondo, ele entendeu algo diferente. O verdadeiro sucesso não estava em acumular conquistas, mas em conseguir fazer a diferença. Naquela tarde, quando Clara terminou o dia de trabalho, encontrou Arthur esperando por ela na porta do escritório. A surpresa se refletiu em seu rosto, mas não havia mais a dureza de antes. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, num tom que pretendia soar distante, embora sem muita convicção. Arthur sorriu levemente, colocando as mãos nos bolsos do casaco. "Eu queria ter certeza de que tudo está indo bem." "É", respondeu Clara, cruzando os braços. "Obrigado pelo que você fez." Arthur balançou a cabeça, como se não merecesse o agradecimento. "Não foi por culpa, Clara. Eu fiz isso porque acreditei em você, porque acho que você ainda tem muito a conquistar." Clara olhou para baixo por um momento. Durante muito tempo ela caminhou sozinha, desconfiando de todos ao seu redor. Mas agora, diante de Arthur, algo nela começava a mudar. "Por que você continua fazendo isso?" ele finalmente perguntou. "Ele não me deve mais nada." Arthur respirou fundo antes de responder. "Talvez porque ajudá-la tenha me ajudado", disse ele, honestamente. "Passei anos preso em meus próprios fantasmas. Mas ver você lutar me lembrou do que realmente importa." Clara olhou para ele por um momento, como se tentasse decifrar suas palavras. Finalmente, ela deu um leve sorriso, o primeiro que Arthur viu dela. "Acho que nós dois estamos começando de novo", ela disse suavemente. "Suponho que sim", respondeu Arthur, com um novo brilho nos olhos. Enquanto Clara se despedia e se afastava, Arthur sentiu algo se acalmar dentro dele. A culpa ainda estava lá, mas pela primeira vez também havia paz. Marcela tinha razão. Ainda havia um longo caminho a percorrer, mas Arthur começava a acreditar que talvez ainda pudesse encontrar Lucas um dia. O ar da manhã estava fresco quando Arthur fechou o portão da casinha onde Clara e Beatriz moravam agora. Ele veio se despedir, embora não fosse uma última despedida. Clara o acompanhou até o carro, cruzando os braços num misto de gratidão e firmeza. "Você não precisa mais ajudar", disse ela, embora seu tom não fosse mais o mesmo de antes. Arthur sorriu encostando-se na porta do veículo. "Eu sei, mas quero que saiba que pode contar comigo se precisar." Clara assentiu, sua expressão mais serena. O tempo amenizou as dúvidas que eu tinha sobre ele. Agora ele entendia que não era a culpa que o movia, mas algo mais profundo, um desejo genuíno de fazer a coisa certa. "Obrigado, Arthur", ele finalmente respondeu. "Por tudo." Arthur olhou para ela por um momento. Havia algo na postura dela, nas palavras dela, que o encheu de uma paz estranha. Clara já não precisava dele para salvá-la. Ela aprendeu a se sustentar, e isso foi o suficiente para ela. "Cuide da sua irmã", disse ele, entrando no carro. "Sempre farei", respondeu Clara com convicção. Ao se afastar pela estrada, Arthur sentiu-se mais leve. Não foi uma solução,
mas foi um novo começo para ambos. Um passo em direção a algo melhor. O som do telefone quebrou o silêncio dentro do carro. Arthur franziu a testa para a tela. O número era desconhecido, mas algo dentro dele o levou a atender. Arthur Silveira? Perguntou uma voz profunda do outro lado da linha. Sim, sou eu. Houve uma pausa breve e tensa. Estou ligando porque acho que tenho informações sobre seu filho, Lucas. Arthur pisou no freio, o coração batendo forte no peito. O que ele disse? Sua voz mal saiu, trêmula. Não posso falar ao telefone. Nos encontramos e eu explico. É sobre o seu desaparecimento. Arthur engoliu em seco, absorvendo as palavras. Durante anos ele recebeu falsas esperanças, ligações vazias que apenas o arrastaram ainda mais fundo. Mas desta vez algo lhe disse que deveria ouvir. Onde estamos? Ele finalmente perguntou com a voz fina. Ao anotar o endereço, sua mente trabalhava a 1000 por hora. Clara tinha sido uma porta para o passado, um lembrete para seguir em frente. Talvez, depois de todo esse tempo, o destino ainda não tivesse terminado com ele. Ao longe, o sol começava a iluminar o horizonte, dissipando as últimas sombras da madrugada. Arthur guardou o telefone e olhou para a frente, com um olhar cheio de determinação. Vou te encontrar, Lucas, ele murmurou antes de pisar no acelerador. Parada na entrada de sua casa, Clara observou o carro desaparecer ao longe. Ela não sabia o que estava reservado para Arthur, mas no fundo, uma pequena parte dela queria que ele também encontrasse a própria paz. Vamos, Beatriz, disse ele, entrando em casa com um sorriso. Hoje será um bom dia. O futuro, embora incerto, já não lhe parecia tão sombrio. A história de Arthur e Clara nos lembra que às vezes as respostas que buscamos nem sempre são as que esperamos, mas nos levam a descobrir algo muito mais valioso. A possibilidade de nos redimirmos, ajudar os outros e encontrar a paz com o nosso próprio passado. O que você teria feito se o rosto de um estranho despertasse os fantasmas da sua história? Você continuaria em busca da verdade, mesmo que doesse? Clique no vídeo na tela e continue essa jornada de autodescoberta, onde cada decisão pode mudar o rumo da sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que inspiram, desafiam e convidam à reflexão. Vejo você no próximo vídeo.